Bom dia a todos. Vamos retomar aqui, né? Finalizar o conteúdo hoje, flexão, e ainda vamos ficar aí com mais, eu acho que mais 2 aulas para a gente resolver os exercícios que faltam. E agora a nossa última parte aqui, pessoal, vai ser para falar sobre flexão assimétrica, tá certo? O que aconteceu até o momento, né? A análise da flexão pura, né, tem sido limitada a barras submetidas a momentos fletores atuando em um plano de simetria. Todos os exercícios que a gente resolveu até agora, né, aconteceu isso, tá certo? Em todos os exercícios. E aí, o que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Por exemplo, se a gente for ver aqui a figura 5.17, né, quantos eixos de simetria tem essa seção transversal aqui, pessoal? 2, professor. 2 eixos de simetria, né? Eu tenho esse eixo vertical, né? E esse eixo aqui horizontal, né? E a simetria, né, pessoal? Lembrem que tem que ser perfeita, né? Para a gente considerar um eixo de simetria. Tipo, a gente tem que ter coordenadas espelhadas, né? Para todos os pontos quando a gente estabelece uma simetria. Então, isso acontece aqui e isso acontece aqui. Já nessa seçãozinha aqui, quantos eixos de simetria eu tenho? 1. Tenho só um, né? Seria esse vertical, tá certo? Então, olha só, aí algumas informações aqui e que talvez vocês já tenham visto em mecânica geral também, né? Quando a gente fala em... vocês chegaram a ver eixos principais de uma seção transversal, né? Olha só. Professor, eu acho que Oi? sim, professor. Eu acho que sim, aí tem que Tá. fazer o cálculo dos eixos paralelos, né? Tem que aplicar, né? Teoria dos eixos paralelos, enfim. Mas vamos lá, só para a gente relembrar. Toda seção vai ter, né, um eixo para o qual eu tenho o maior momento de inércia da seção, tá certo? Em relação àquele eixo. E perpendicular a ele, eu tenho o menor momento de inércia. Esses são os meus eixos principais da minha seção transversal, tá certo? E aí, até agora, o que eu estou dizendo é isso, né? O momento foi aplicado em torno de pelo menos um eixo desses, né? Aqui, por exemplo, ó, o momento está aplicado aqui, o eixo de simetria, ó, é esse daqui, tá certo? Mas o momento, ó, o vetor momento está aplicado a 90 graus dele. Então, ele é um eixo principal também. E aí, né, fica tudo como a gente aprendeu a calcular, né? Calculamos o centroide, né, o momento vai estar aplicado aqui, né? Eu vou ter coordenadas y para cima, coordenadas y para baixo e aplico lá na minha equação. Tudo bem? Até agora o que a gente fez foi isso, né? Por exemplo, aqui, né, pessoal? Aqui, ó, uma seção retangular, né? Quantos eixos de simetria eu tenho nessa seção? 2 também. 2. Em torno de qual eixo, pessoal? Sabendo que isso aqui, ó, é x e isso aqui é y, eu tenho o meu maior momento de inércia. O momento de inércia de um retângulo é base vezes altura ao cubo sobre 12. Tá? Então, olha só, pessoal. Quando eu tenho isso aqui sendo base, isso daqui sendo altura, eu tenho um momento de inércia muito maior do que quando isso se inverter, né? A altura entra ao cubo, ó. Se eu fizer em relação ao eixo y, isso daqui vai ser base e isso daqui vai ser altura. Então, vai ficar bem menor o momento de inércia. Então, podem ter certeza que para essa seção transversal aqui, o maior momento de inércia vai ser possível, vai ser em torno de x, em torno desse eixo, e o menor vai ser em torno de y. Tá certo, pessoal? A gente pode calcular momento de inércia em relação a qualquer direção aqui, tá? Em qualquer direção. Pode ter certeza que para qualquer direção que a gente arbitrar aí, eu vou ter um momento de inércia menor do que esse daqui em relação a x, a gente usando isso aqui base, isso aqui altura, e maior do que esse daqui em relação a y, né?
E aí, pessoal, quando a gente tem duas informações de momento de inércia na seção, né, a gente consegue calcular o momento de inércia, né, por transformação, e é isso daí, vocês viram lá, né, para qualquer direção que a gente quiser. Isso se assemelha muito ao que a gente vai fazer em transformações de tensões, mas só lá em Metsol 2, tá? Mas isso aqui é só para a gente relembrar, né, esses conceitos de eixo de simetria, eixos principais, tá certo? Vai ser importante aqui, né? Barras, né, permanecem simétricas em relação ao plano de simetria se flexionadas nesse plano, né? E a linha neutra coincide com o vetor do momento, tá? Então, eu tenho ali o momento aplicado em um dos eixos de simetria ou perpendicular, né, a um dos eixos de simetria, tá certo? A minha linha neutra pode ter certeza que vai coincidir ali, tá? Isso quando eu tenho só flexão, né? Se eu tiver mais momentos mais esforços combinados aí, né, isso já fica diferente, tá certo? Agora, pessoal, a gente vai considerar situações em que os momentos fletores não atuam em um plano de simetria da barra ou perpendicular a este, tá certo? Ou porque a barra não possui planos de simetria, tá? Isso vai poder acontecer. Ou, né, a seção da barra, né, pessoal? Ou da viga, né? Ou porque os momentos atuam num plano diferente, tá certo? Ou o vetor momento está posicionado num eixo diferente, né? Do que os de simetria ou do que os eixos principais. Neste caso, não se pode considerar que a linha neutra, né, da seção coincide com a direção do momento. Então, aqui, quando a gente tem esse tipo de problema... Aqui, pessoal, vamos lá. Ainda nesse exercício, né? Quantos eixos de simetria eu tenho nessa seção transversal aqui em L? Só um, professor. Eu tenho eixo de simetria aqui? Não, professor, no plano 2D, não. Não tenho, né? Não tenho. Tá certo? Então, olha só. Mesmo eu aplicando, ó, eu aplico o momento nessa direção aqui. Tá certo? Parece, né? Pô, tá na direção aí horizontal. Então, o que vocês não podem fazer, né? Para uma seção que não tem eixo de simetria, tá certo? E o momento está aplicado aqui, ó, você não pode simplesmente aplicar aquela equação. Por exemplo, vou calcular o momento de inércia dessa seção aqui, com o teorema de eixos paralelos, enfim, e aí vou aplicar aquela equação diretamente. Não, pessoal. Quando eu não tenho eixos de simetria na seção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, né, encontrar os eixos principais da seção, e isso, né, aí a gente tem que calcular produto de inércia, enfim, né, dar uma relembrada lá, mas aqui, né, boa notícia, a gente vai trabalhar só com seções que tenham pelo menos um plano de simetria, tá certo? Para não complicar tanto, mas nada complicado, né, assim, nada tão mais difícil, né, vocês, quando não tem eixo de simetria, então já saibam, na prática, né, pega uma seção dessa aqui pela frente, né? Vamos dizer lá, isso aqui, por exemplo, a gente vê muitas cantoneiras com esse tipo de seção, né, pessoal? Com esse tipo de seção em L. Você vê muita cantoneira assim. E aí você vai lá e aplica um esforço ali, né? Aplicando um momento, por exemplo, que vai estar na direção horizontal, né? O vetor momento, né? Como está esse daqui? O que você vai ter que fazer para calcular as tensões devido a esse momento? Vai ter que encontrar os eixos principais dessa seção transversal, ou seja, em relação aos quais eu tenho o maior e o menor momento de inércia, e vai decompor esse vetor momento para esses eixos principais. Tá certo, pessoal? É isso que você vai ter que fazer, né? E aí, depois, vai aplicar o mesmo procedimento que a gente vai ver aqui para as seções que têm eixo de simetria. Tá certo? Agora, assim, ó, quando eu tenho seções que têm eixo de simetria, mas o momento, por exemplo, ele está aplicado numa direção que não coincide com os eixos de simetria.
o que a gente faz? Eu vou decompor esse momento para os eixos de simetria. Tudo bem? O momento é um vetor, né? Eu posso decompor tranquilamente. Então, isso acontece aqui na situação A e na situação C, tá certo? Então, aqui, de novo, né? A gente vai trabalhar só com seções que tenham pelo menos um plano de simetria. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Só decompor quando o momento não é aplicado numa direção de um desses eixos de simetria, ou dos eixos principais. Tudo bem? Vamos lá, vamos mostrar um equacionamento aqui para isso ficar um pouco mais claro. O princípio da superposição, pessoal, pode ser usado para determinar tensões no caso mais geral de flexão assimétrica, tá certo? Isso, óbvio, né? A gente só pode aplicar o princípio da superposição dentro do regime elástico, que é como a gente vai trabalhar aqui, tá certo? Sempre dentro do regime elástico, né? Então, olha só. Aqui eu tenho o vetor momento, tá certo, pessoal? Que está atuando nesse plano aqui, ó. Nesse plano. Quando eu represento assim por seta, eu estou representando o plano em torno do qual esse momento gira. Se eu quiser representar com essa setinha curva, né? Se eu quiser representar por aquelas duas setinhas, ou essa seta mais grossa, né? Como o livro faz, entendam essa seta mais grossa, pessoal, como aquelas nossas duas setinhas, tá? A gente vai continuar usando as duas setinhas. Então, o vetor momento, na verdade, ele está posicionado a 90 graus nesse plano aqui, tá certo? Então, seria um momento assim, ó, né, em alguma direção nesse, né, 90 graus desse plano aqui, né? As duas formas de representar. Então, o que a gente tem que fazer, ó? Esse plano, né, ele está defasado de um ângulo θ em relação ao plano vertical. Tudo bem? E os meus eixos de simetria, pessoal, olha só, eles, né, estão aqui, né? Na verdade, essa seção aqui, na verdade, só tem um eixo de simetria, né? Que é esse eixo vertical aqui. Só que, eu conhecendo um eixo de simetria, ele é um dos meus eixos principais, máximo ou mínimo. O outro eixo principal vai estar necessariamente perpendicular a ele. Então, os meus dois eixos principais aqui, pessoal, são Y e Z, tá certo? Para essa seção transversal aqui. Então, eu tenho que decompor o momento, né, em torno de Y e em torno de Z. E é o que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Ó, a componente desse momento aqui, ó, que está aplicado aqui, ó, né? Em relação ao Z, vai ser M cosseno de θ. Aí pode ter uma confusão aí, né? Mas, professor, o θ, ó, ele está aqui, né? Adjacente ao Y. Por que o MZ é M cosseno θ? Olha só, pessoal, o que me importa, né, não é o plano, né, onde atua. O que eu vou usar para minha decomposição é o vetor momento. E como eu já disse, o vetor momento é perpendicular a esse plano aqui, onde o momento está aplicado. Tudo bem? Então, ó, eu traçando uma perpendicular aqui, eu vou ver que o vetor momento, ele está defasado 90 graus em relação a Z, e não a Y. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Sim, professor, entendi. Não, pois é, não vamos fazer essa confusão, hein? Porque vocês vão ver exemplos assim, né? Em que ele mostra o plano em que está atuando o momento e, às vezes, que aí fica mais fácil, você já vai ter o vetor direto, né? Saibam que é em relação ao vetor que você tem que fazer essa decomposição, tá bom? Aí, olha só, e aí eu falei, vamos aplicar o princípio da superposição, né? Então, eu vou ter uma componente de momento em torno de Z, né, que é um dos eixos principais. Então, eu já posso calcular as tensões geradas por esse MZ, por aquela nossa equaçãozinha, sem problema nenhum. E eu tenho a componente MY, né? Eu posso também aplicar aquela nossa equação e aquele procedimento para o MY. E aí, qual é o resultado de tensão final? É uma superposição das tensões geradas
por essas duas componentes de momento. Tá certo, pessoal? E aí, de novo, não quero ninguém decorando fórmula. De novo, insistindo aqui. A tensão, né, gerada por esses dois momentos é em que direção, pessoal? É na direção da viga, né? Na direção da viga, sempre. E a viga está na direção X. Tá certo? Então, percebam, tanto faz, ó, se eu tenho um momento em torno de Z ou em torno de Y, a viga está na direção X, então a tensão é na direção X. Tá certo? Não quero mais ninguém titubeando nisso daí. E agora, vamos lá, vamos entender esses sinais aqui, pessoal. Né? Vamos entender esses sinais. Olha só, esse momento aqui, ó, nesse sentido que ele está atuando, ele é positivo ou negativo, esse MZ? Vamos lá, pessoal, esse MZ aqui é positivo. Professor. Ele é positivo, né? Olha só, se eu for botar, né, a minha setinha aí, ó, percebam que a minha seta coincide com a direção positiva de Z. E mesmo assim, da esquerda para a direita, se o momento está no sentido anti-horário, é positivo. Então, o MZ é positivo aqui, nesse exemplo, né, nesse esquemático. Para cá para cima, ó, eu tenho Y positivo, né? Acima aqui, ó, aqui eu já botei o meu sistema de referências com origem no centroide da seção, tá? Nesse esquemático aqui. Então, para cima, né? Deixa eu colocar. Para cima, eu tenho valores positivos de Y e para baixo, valores negativos. E aí, percebam, o I que eu coloco aqui tem que ser Z, porque eu estou calculando as tensões devidas ao momento em torno de Z. Então, o meu momento de inércia tem que ser em torno de Z. Tá? Então, olha só. Calculei aqui meu momento de inércia, aplicando o teorema de eixos paralelos, é uma seção composta, né? Tenho o meu valor. O MZ é positivo aqui. No físico aqui, pessoal, nos pontos acima do meu centroide, eu tenho tração ou compressão? Olha a forma que eu estou aplicando esse momento aí. Tá certo? E aí, eu tenho tração ou compressão para a parte de cima? Tração ou compressão? Olha o que eu estou fazendo aqui, ó, com a viga. Compressão, né? Professor? Compressão na parte de cima e tração na parte de baixo. Olha o que eu estou fazendo aqui com a viga. Ó. Olha só, eu estou aplicando o momento que está fazendo isso aqui, ó. Né? Está fazendo isso aqui com a viga. Então, eu tenho compressão em cima e tração embaixo. Ok. Aí percebam, pessoal. Então, olha, momento positivo, para posições positivas de Y, eu estou tendo compressão. Então, para a minha equação fazer sentido aqui, ó, eu tenho que colocar um sinal de menos. Aí, eu represento matematicamente o que está acontecendo fisicamente. Professor? Oi. Nesse exemplo aí de flexão assimétrica, existe linha neutra, no caso? Existe, e a gente vai saber calcular a direção dela também. Tá ok. Tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui primeiro, né? Então, vocês percebem que para essa equação aqui, ó, das tensões devido a MZ, eu tenho que ter o sinal de menos para fazer sentido fisicamente? Sim, todo mundo entendeu isso? Entendi agora. Ótimo. Quem não entendeu, pessoal, se manifeste aí, por favor, isso aqui é importante. Tá? Agora vamos para o MY. Olha o MY, pessoal. O MY aqui, ó, no sentido que ele está aplicado aqui, certo? O MY também é positivo. Olha, o vetor seria, né, perpendicular ao plano, ou seja, na direção Y, tá certo? Então, tá na direção positiva de Y. E mesmo assim, ó, tá no sentido anti-horário aqui na face direita, né? Então, o MY é positivo. Pessoal, aí percebam, né? O MY, as tensões devido a MY vão variar, né, em relação à coordenada Z da seção. Né? As tensões devido a MZ variavam segundo a posição Y aqui na seção. Tá certo? Linearmente. Já as tensões devido a MY vão variar ao longo do eixo Z. Aí percebam, o eixo Z, ó, para cá, ele é positivo, não é?
olha só, a direção positiva de Z para cá é positiva, e entrando aqui, ó, é negativa. Aí vamos analisar. Para MY positivo e Z positivo, fisicamente, o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu estou tendo tração ou compressão para esse lado aqui, ó, saindo da tela. Olha o sentido que está aplicado em MY. Eu tenho tração ou compressão para cá? Seria tração? Tração, né? Então, olha só. MY positivo e Z positivo, mais com mais vai dar mais. Teria que dar tração. E no físico está dando tração. Então, não preciso de sinal de menos aqui. Deixo o sinal de mais. Tudo bem? Já, olha só, MY positivo, se o Z for negativo, ou seja, para o lado daqui, eu tenho compressão. Então, mais com menos vai dar menos mesmo. Está batendo com o que acontece fisicamente. Percebam, né, pessoal, que a equação tem que ser geral. Ela é válida, né, para qualquer coordenada que eu quiser utilizar. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tá ficando bem clara essa questão de quando eu uso sinal de menos, quando eu não uso? Bom, Professor? Oi, pois não. Essa parte da tração e compressão no sentido físico eu consegui entender. Por exemplo, eu fiquei confuso agora. Nessa segunda figura, o plano... Essa segunda aqui, tá. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ela em pé, tá certo? Entenda, ó, que o meu Z positivo, ó, é saindo aqui. Tá certo? Aqui, como eu estou fazendo, é para a direita aqui. Tá certo? Esse é o meu Z positivo. Aí, ó, o meu momento não está sendo assim, ó. O MY, ó. O MY é isso aqui, né? Então, ó, eu estou tracionando essa parte aqui positiva de Z e comprimindo a parte negativa de Z. Ficou mais claro ou não? Ah, sim, professor, isso eu tinha entendido. É porque, por exemplo, eu fiquei confuso. O plano, ele está em ZX, né? Mas a análise, ela é feita, a flexão acontece em Y, no caso. Porque o vetor momento é em torno de Y, tá certo? É na direção Y. Claro, e aí o plano que ele atua é no plano perpendicular a esse eixo, tá? O vetor momento, ele é sempre perpendicular a esse plano, ao plano em que ele atua. Ah, isso. Sim, agora entendi. Tá bom? Então, aqui, pessoal, a questão do sinal, tá ok? Sempre analisem, né, fisicamente para ver onde vai ter sinal de menos e onde não vai ter. Tá? Professor, Oi. Uma dúvida. E no plano inclinado, como é que eu determino essa parte de tração e compressão? No plano inclinado, não entendi, desculpa. Na figura acima, a primeira figura. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Você tem que decompor para resolver esse problema. Você vai... E isso aqui, ó, o estado que eu vou determinar aqui de tensões na direção X são correspondentes a esse vetor aqui inclinado. Tá certo? E aí eu vou ter bem claro, daqui a pouco eu vou mostrar como calcula, né, a direção da linha neutra, aí eu vou ter bem claro para onde eu tenho tração e para onde eu tenho compressão. Tudo bem? Professor? Oi. Só para ficar mais claro, o vetor momento, ele está no plano XZ. O MY, da primeira. O MY, não. Ele não está coincidindo com nenhum plano aqui. Ele está, num plano inclinado aqui. Ele não está no plano XZ, não está no plano YZ, não está em nenhum plano desses. Ele está no plano inclinado. E aí eu vou decompor para planos que coincidam com os meus eixos principais da seção. Tudo bem? E é isso. Aí, no caso, como é que o senhor calcula depois o momento total, né? Que age sobre o plano? O momento o quê? A parte de tensão total e a compressão total. Então, tá aqui, ó. É por meio dessa equação, simplesmente. Aí, o que acontece aqui, ó?
Por exemplo, se eu quiser calcular a tensão bem aqui, ó, bem aqui nesse cantinho, tá certo? Eu vou ter que jogar aqui, ó, o MZ eu já tenho, já calculei, né? O MY também já calculei, né? O IZ e o IY também já calculei. Então, o que vai mudar aqui, para as tensões ponto a ponto na seção, são as coordenadas Y e Z. Então, olha, nesse ponto aqui, por exemplo, aqui nesse cantinho, eu vou ter, ó, essa coordenada Y aqui máxima, tá certo? Ó, Y positiva, e Z positivo também, tá certo? Então, olha, eu vou ter uma tensão, né, MZ, tá certo? Devido a MZ negativa, tá certo? E uma tensão devido a MY positiva. Aí eu vou superpor e eu tenho o valor total da tensão. Lembrando que decomposição, pessoal, componentes são artifícios matemáticos, tá certo? Para facilitar a nossa vida. Mas o que acontece, na verdade, é isso aqui. E o estado de tensões que eu vou calcular para cada ponto é para isso aqui. Tá? Isso aqui é só um artifício matemático para a gente resolver. Tudo bem? Vamos para o próximo slide, que isso vai ficar um pouco mais claro. Tá? Então, olha só. Eu tenho essa equaçãozinha aqui, geral, que vai, né, me dar, né, Deixa eu fazer uma coisa aqui. Porque eu quero que vocês entendam que isso aqui, pessoal, o σx é uma função de y e z. Tá certo? Ela vai variar com essas coordenadas y e z aí. A cada par, né, de coordenadas y e z dentro dessa seção, eu tenho um valor de σx. Tudo bem? Aí, ok. Aí me perguntaram, né? E a linha neutra, pessoal, professor, vai ter? Vai. Como é que eu determino a linha neutra, pessoal? O que acontece na linha neutra? Qual é o valor da tensão σx? Na linha neutra? Em toda ela. Não é zero? Tensão é igual a zero. É zero. Então, ó, isso. Se eu igualar isso aqui a zero, eu encontro, né, o par de coordenadas y, z, né, ou a reta, né, ou a reta com os pares de coordenada y, z, porque não vai ser só um ponto, né, onde isso acontece. Então, olha aqui, ó, iguala essa equação a zero, né, aí o que a gente vai ter, ó, substitua aqui, né, o mz por m cosseno θ, o my por m seno θ, m eu já corto aqui, é um termo comum, né, já que eu estou igualando a zero, o iz e o y, e aí, ó, eu vou fazer uma relação entre os dois. Então, o que vai ficar no final é y sobre z, e z sobre y, tangente de θ, ó, quando a gente trabalhar isso daqui, né, vai ficar um tangente de θ aqui, né, se eu invertesse, né, também ficaria diferente. Isso vai ser igual a tangente, pessoal, né, isso aqui, ó, vai ser igual a tangente do ângulo φ. Essa é a direção da minha linha neutra. Tá certo, pessoal? O φ é a direção da minha linha neutra. Então, olha, se eu estou fazendo, né, o φ em relação a z, então vai ficar assim, ó, tangente, né, o arco tangente de z sobre y, tangente θ. Então, percebam, né, a direção da linha neutra depende, obviamente, da direção que eu estou aplicando no momento. Tudo bem? Professor? Oi. Uma explicação bem rápida do que é a linha neutra, porque eu acabei perdendo na última aula. É bem rápido, só... Não, ó, Lá, a linha neutra... é o quê? A linha neutra... como é teu nome? Nelson. Nelson. A linha neutra, né, ao longo da linha neutra, a tensão é nula. É isso que acontece na linha neutra. Tá certo? Ó, em todos esses pontos aqui, ó, da seção, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, aqui, em todos os pontos, né, contidos nessa linha neutra, a tensão é nula. E aí, ela divide também para onde eu tenho tensões positivas e para onde eu tenho tensões negativas. Tudo bem? Tudo bem, só isso a linha neutra.
Tá? Então, Obrigado. aqui, claramente, eu tenho tensões positivas para esse lado aqui, ó, da linha neutra, e tensões negativas para esse lado. Ó. Se você ver o sentido da aplicação do momento aqui claramente, né? Tudo bem? Mas, vamos lá, eu vou mostrar também o esquemático do comportamento dessas tensões. Eu quero que vocês me digam se entenderam isso daqui, ó. Como a gente chega na direção da linha neutra. E aí, pronto. Tem a direção da linha neutra, eu sei como essas tensões se comportam. Tudo bem? Ok? No caso, o senhor só igualou y sobre z é igual a tangente de φ, né? Então, Porque é o contexto... eu igualei isso daqui, ó. Eu igualei isso daqui, e aí desenvolvendo isso daqui, né, aplicando o algebrismo básico aí, né, eu chego nessa equaçãozinha. E como o IZ e o IY é o que eu já tenho, né, isso aqui não muda, isso aqui pode mudar, ó. Isso aqui não muda, tá certo? Então, eu já calculo direto com essa equaçãozinha aqui, tá? E aí, isso também vai me permitir, né, aí, se eu aplicar, ó, por exemplo, eu tenho esse par de coordenadas y e z aqui, pode ter certeza, se eu aplicar esse par de coordenadas y e z, né, desse ponto aqui, como isso aqui é um esquemático, eu não tenho valores numéricos, né, mas aqui eu tenho um valor de y e um valor de z. Se eu aplicar nessa equaçãozinha aqui em cima, pode ter certeza que isso aqui vai dar zero. Tá certo? É esse o sentido da coisa. Tá? Vamos lá. Tá. Não, aqui a gente já entra num exemplo, mas aí vai ficar mais claro, pessoal. Né? Prometo a vocês que com o exemplo numérico isso vai ficar mais claro. Vamos lá. Vamos para o nosso exemplo numérico. Olha só. Um momento aqui de 180 Nm é aplicado a uma viga de madeira retangular em um plano que forma um ângulo de 30 graus, tá certo? Com a vertical. Então, olha, o vetor momento é nessa direção, o plano, então, né, que ele atua, ó, é nesse daqui, que eu estou dizendo que é 30 graus em relação à vertical, tá certo? Determine a tensão máxima na viga e o ângulo que o eixo neutro faz com o plano horizontal. Então, olha, pessoal, uma das primeiras coisas aqui é a gente saber, né, definir o nosso sistema de coordenadas. Tá? O que a gente faz normalmente? Olha, o X, eu determino, pessoal, que ele é o eixo da viga. Tá? Então, ele está saindo aqui da minha tela. Tá? O eixo X, ó, positivo, está saindo da minha tela. O eixo Y, né, por convenção, o positivo é na direção vertical, e para cima, né? E para cima. E o eixo Z, pessoal, a gente determina a direção positiva do eixo Z com a regra da mão direita. Eu saio da minha referência, que é X, e vou para Y. E o meu polegar, ó, determina a direção positiva de Z. Então, nesse exemplo aqui, o Y, né? O Y é para cima, positivo, tá certo? E o Z é para onde? Positivo. Para esquerda, né? Então tá aqui, ó. Olha o meu sistema de coordenadas aí. Tá certo? Professor, você não pode repetir essa parte aí? Como é que faz para determinar o eixo Z? Claro. Regra da mão direita. Vamos lá, ó. O X está saindo do quadro, né? Então, ó, é essa direção aqui do X. O Y, ó, para cima, positivo. Aí, ó, eu saio daqui do X e vou para o Z, ó. Ou vou para o Y, tá certo? X para o Y, regra da mão direita. O polegar, né, me dá o sentido positivo de Z. Tá bom? Ok? Então, ó, cheguei aqui, ó, de X para o Y. Professor, tá. uma dúvida que ainda não ficou tão claro, é porque Pode o senhor decompõe o momento só no eixo Z e Y, mas não no X também. Não, porque eu não tenho componente no eixo X. Componente de momento no eixo X seria torque. Tá certo? Então, aqui, ó, esse momento aqui, né,
ele está contido no plano YZ, assim como era esse daqui, né? O vetor momento, né? Aqui, ó, o vetor momento está contido no plano YZ. Eu não tenho, então, né? Já que ele está perpendicular, né, ortogonal ao X, eu não tenho componente na direção X. Senão seria torque, tá certo? Não seria flexão. Quando eu tenho momento aplicado na direção da barra ou da viga, o que ele está fazendo é torque e não flexão. Tá bom? Tá ok? Tá sim, professor. Obrigado. Ok. Então, olha só. Vamos lá, pessoal. Comecem a fazer pelo menos esse exemplo. Pelo menos decomponham já os momentos, né? Calculem os momentos de inércia, né? Vou ter 2 momentos de inércia aí para calcular, né? E vamos lá, vamos ver o que vocês realmente entenderam daí. Eu tenho certeza que muita gente já pegou a ideia toda. Eu sei que alguns ainda vão ter alguma dificuldade, mas que a gente vai tentar sanar com esse exemplo, tá? Mas tentem fazer aí, para vocês terem essa percepção do que ainda não está muito claro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Dá um tempinho para vocês aí. E aí, pessoal? Saiu alguma coisa aí? Professor, eu acho que eu consegui enxergar o que tinha que fazer. Eu só não fiz mesmo na coisa porque eu tive que dar uma saída rápida. Tá ótimo. Então, vamos mostrar aqui, aí é só dar a noção, né, aqui no quadro, depois eu vou mostrar, lógico, né, as contas e tal, que é um exemplo, então já está na apresentação, mas eu acho que fica mais didático mostrando aqui, né. A gente tem, né, a nossa seção transversal aqui eu só, de novo, né, insisto, só estou representando a seção transversal, né? Entendam, ó, que eu tenho uma viga que tem um comprimento aí, tá certo? Pode ser saindo do quadro, pode ser para dentro do quadro. Tem uma viga que está na direção X, que é esse eixo que sai do quadro, tá certo? E aí a minha seção transversal está contida no plano YZ, tá? E aí, olha só, na questão está representado o plano onde está atuando o momento e a direção desse plano em relação à vertical, que é 30 graus. Então, o vetor momento, ó, é perpendicular, então, o ângulo de 30 graus do vetor momento é em relação ao eixo Z, tá certo? Então, eu vou ter uma componente maior, claramente aqui, né, de momento em torno de Z, ok? E uma componente também menor em torno de Y. Tá? E aí eu calculo essas componentes, MZ, né? MZ igual, né, a M, né, cosseno de 30, e MY, né, M seno de 30. Eu não quero ninguém trocando esses ângulos, tá certo, pessoal? Às vezes vocês vão ter lá, não, pô, o ângulo que eu estou vendo aqui é em relação a Y, então eu vou aplicar o cosseno lá para o Y. Não, vocês têm que ver o vetor momento, não o plano. Tá? Ok, depois a gente vai ver esses valores aqui. Mas assim, uma coisa importantíssima, pessoal. Agora, vamos lá. Vamos ver a nossa equação geral de tensão aqui, né? Então, tensão vai ser na direção X, que é a direção da viga. É uma função das coordenadas Y e Z. Tá? E isso aqui vai ser igual, né? Aí eu vou ter uma parcela dessas tensões, né, ponto a ponto, geradas pelo MZ, pela componente Z do momento. Então, vou colocar aqui, ó, MZ, e as tensões devido a essa componente MZ, pessoal, elas vão variar ao longo de que eixo? Eixo Y. Então, vezes Y sobre o momento de inércia em torno de Z. Tudo bem? Depois a gente vai ver a questão do sinal. E eu tenho também uma componente aqui, ó, de tensão, né, uma parcela da tensão devido ao momento Y, cujas tensões vão variar ao longo de Z, né, ó, Y, pessoal,
Vamos variar o nome de Z sobre I, Y. Agora vamos ver a questão do sinal. Pessoal, aqui ó, no físico, para MZ positivo, ó, isso aqui é um MZ positivo, né? Está coincidindo aqui, ó, o vetor está coincidindo com o sentido positivo de Z. Então ele é positivo. Tá. Para MZ positivo e Y positivo, eu tenho tensão trativa ou compressiva? Trativa. Cá para cima? Compressiva. Professor. Compressiva, né? Olha só. Compressiva. Saindo aqui, ó, por para baixo, saindo, ou seja, tracionando e para cima, ó, giro, comprimindo. Tá? Aí pensa sempre numa barra, né? É isso aqui que eu estou fazendo. Então, eu estou comprimindo em cima, tracionando embaixo. Então, ó, MZ positivo, Y positivo, no físico eu estou tendo tensão negativa. Então, eu tenho que ter o sinal de menos aqui, né, pessoal? Certo? Senão isso vai estar errado. Tá? Não vai bater com o físico. Já para o MY, olha só, vamos ver o MY. O MY aqui é positivo, não é? Olha aqui, ó. Sentido de Y positivo, o vetor coincidindo aqui. Aqui no físico agora. Para MY positivo e Z ó, positivo, Z positivo é aqui para a esquerda. Eu tenho tração ou compressão? Para cá. Tração. Tração. Então, não preciso de sinal de menos. Né? Deixo mais aqui. Tudo bem? Agora vamos mais uma coisa, né? Essas componentes aqui, ó. Pessoal, como é que eu calculo Z? Me digam aí. 1 sobre 12. Tá, 1 sobre 12. A base vezes a altura ao cubo. Né? Mas qual é a base? Do Z, a base seria 38. 28. Né? A base sempre coincide com a direção em torno do qual eu estou calculando. Essa aqui é a base. Então, 38 né, milímetros vezes 90 milímetros ao cubo, certo? E o Y, pessoal? 1 sobre 12 também. Agora, qual é a minha base? 90. E a minha altura é 38. Percebam, né, pessoal, que isso aqui vai ser muito maior do que isso. Né? Então, o meu eixo, né, meu momento de inércia máximo vai ser em torno de Z, por essa seção retangular, e o mínimo vai ser em torno de Y. Então, percebam que esse momento, estando mais tendendo para Z, ele ajuda aí a seção, né? Por quê? Né? Em torno do eixo com menor momento de inércia, eu vou ter maiores tensões, que ela resiste menos, né, à flexão, tá certo? Ok? Então, né, já tenham isso na cabeça, né? Uma viga de seção retangular, ela resiste muito mais à flexão, estando em pé, né, do que deitada. Aí vocês podem pensar nessas barras que vocês costumam ver aí de aço, né? Essas barras finas, né? Se você fletir elas deitadas, você consegue fletir. Agora, bota ela em pé, mesmo ela sendo fininha, e vê se você consegue fletir. Não consegue. Tá? Então, esse é o sentido aqui. Ok, pessoal? Agora vamos lá, vamos mais um pouquinho, antes de eu já apresentar os números. Vamos entender o que acontece em termos de tensões nesses pontos aqui que eu estou representando. Tá? Olha só. Pessoal, isso aqui é superposição, né? Onde vão ser as máximas tensões trativas devidas a MZ, a MZ. Onde vai ser aqui? Vai ser na superfície, né, professor? Inferior, né? Ou seja, nesse segmento AB aqui que eu estou chamando, não é? É isso? Isso, professor. Ok. Beleza. E no MY, onde vai ser a minha máxima tensão trativa?
No A e no D? No AD, né? Não é isso? Isso. Então tá aqui, ó. AD, né? AY, ou AB. Então qual é o ponto comum para isso aí? É o ponto A, né? Onde vocês acham, pessoal, que vai ser a máxima tensão de tração nessa seção toda aqui? Vai ser no ponto A. Não tenho dúvida disso. Tá? Não tenho dúvida disso. Agora vamos ver a compressiva, né? Onde é a máxima tensão compressiva devido a MZ? DE. 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 E devido a MY, é B. É B. Ó, esse é o ponto de máxima compressão. Esse aqui é o máxima tração. E esse aqui é o de máxima compressão. Não tenho dúvidas. Né? E como é uma seção simétrica, eles vão ter o mesmo valor. Tá? Mas agora vamos apresentar aqui os valores, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui. E claro, né? Quando a gente quiser também determinar a direção da linha neutra, aí a gente iguala isso aqui a zero e voltamos para aquela nossa equaçãozinha, né? Arco, tangente, né? De IZ sobre IY vezes tangente, né? De θ, que é 30, né? Vamos lá, vamos para os números aqui do problema. Então, olha aqui, né, pessoal? Calculando as componentes de momento primeiro, né? Então, ó, o MZ, como a gente já esperava, bem maior, 156, e o MY, 90, né? Aí o IZ também, como a gente já esperava, muito maior, né? 2,31 aqui, né? E o IY, 0,41, né? Mais de 5 vezes aí maior. Ok. A maior tensão de tração provocada por MZ... Aí, ó, eu tô calculando, né, as tensões separadamente, né? Posso fazer isso porque depois eu aplico superposição. Ou posso fazer direto naquela equação, eu até prefiro, né? Então, ó, a máxima tensão de tração provocada por MZ ocorre em AB, como a gente já viu. E tá aqui, né? Então, ó, na fórmula do MZ tem menos, né? Aí, menos 156. Aí, ó, o Y para o AB, ele é negativo, né? Então, menos 45 milímetros, né? Que aqui está em metro. E o momento de inércia. Está aqui o valor. A máxima tração por MY ocorre em AD. Vocês já me disseram isso também. E aqui, ó, aplico a equação, aplico a coordenada Z aqui, ó. Do segmento AD, né? A coordenada Z é metade dessa largura, é 19. Certo? Então, tá aqui as tensões. Então, a maior tensão provocada pela carga combinada ocorre em A. Tá certo? Então, né, aplico a superposição e tá aqui, ó, o valor da máxima tensão de tração, que é lá no ponto A. E aí, pessoal, para compressão, eu faço a mesma coisa para o ponto E. Só o que vai mudar aqui, né, é o sinal dessas coordenadas, né? Então, aqui, ó, o ME, na verdade, o Y vai ser aqui 45 positivo e esse daqui vai ser negativo, tá certo? A coordenada Z, ó, para o ponto E. Né? Então, aqui vai dar menos e aqui também. Tenho a minha máxima tensão de compressão. Tá? E aí, olha só, o sentido, né, pessoal, a direção, perdão, da minha linha neutra, né? Colocada aqui. Né? Tangente de θ, né? IZ sobre Y, então, tirei a tangente e aqui está a direção, e lembrando, essa direção, já que o IZ está no numerador, é em relação sempre ao sentido positivo de Z. Então, olha só, a minha linha neutra fica nessa direção aqui, ó, fazendo 72,9 graus em relação ao eixo Z. E aí, olha o comportamento das tensões, pessoal. Olhando agora a viga aqui, meio em perspectiva, né? Eu tenho aqui, ó, a máxima tração aqui em A, a máxima compressão aqui em E, e nos outros pontos eu tenho tensões intermediárias.
Sendo que aqui, ó, eu mudo de sinal, né? Onde eu tinha tração até chegar aqui, né? E depois eu passo a ter compressão. Meu eixo neutro, minha linha neutra. Tudo bem? Eu acho que eu tenho esse exemplo aqui no Mathcad. Deixa eu ver se tem algo interessante para ser mostrado aqui. Então, olha só, né? Aqui é esse exemplo, né? E aqui, ó, tá a equação geral, tá certo? E aí eu coloquei aqui, né? Como o Z varia e como o Y varia, tá certo? Eu defini, né, as coordenadas, tá certo? Que são variáveis, né? E aqui, né, pessoal, minha equação geral, já calculei o IZ, calculei o IY, as coordenadas também, né? Aí o Mathcad, né, ele já dá a unidade direta, e aí, como é Newton-metro, ele joga Joule, ele não joga Newton-metro, tá certo? A gente pode escrever, mas quando ele faz as contas, ele joga aqui em Joule, porque Newton vezes metro é Joule mesmo também, né? Mas a nossa forma de representar momento é Newton-metro, tá certo? Então, tá aqui a equação, e aqui, pessoal, né, eu posso fazer isso, né, determinar esse valor de tensão para qualquer coordenada Z e Y contida nessa seção aqui, tá certo? E aí, né, se eu for mudando aqui, por exemplo, aqui eu vou botar na metade da altura, né, em vez de ser na altura lá, 0,5 H, né, vai dar uma tensão diferente. Tá certo? É claro, né, pessoal? Em todos os pontos aí, em cada ponto eu vou ter um valor de tensão diferente. Tá certo? Dependendo das coordenadas aí, Z e Y que eu esteja usando. Tudo bem? E aí eu consigo automatizar isso, né? Esse valor das tensões, eu consigo até plotar aquele gráfico tridimensional que está aqui. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas aí? Professor, a mínima tensão, ela é no ponto C, então? Não, no ponto E. A de compressão, né? A máxima de compressão. Não, Você está chamando de mínima é zero? Isso. Não é só no ponto C, é isso que eu estou dizendo. É em toda essa linha aqui, ó. Sim. Que também tem o Z, que também tem o ponto C. Tá? Sim. Mas é em toda essa linha aqui. Tá bom? É aí que muda de sinal, né? Isso, né? Ó, tenho tração, ó, em toda essa região aqui, tá certo? Em toda essa região aqui eu tenho tração e nessa outra região aqui eu tenho compressão. Tá? E Perfeito. toda essa linha aqui, em todas essas coordenadas aqui, ó, Y e Z, né? Eu tenho tensão zero. Tá certo? Eu posso, inclusive, tentar chegar numa coordenada aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, bom, eu estou quase lá em cima da largura e estou no H. Então, deixa eu testar valores aqui, rapidinho. Então, aqui, vou deixar o H, e aqui eu vou usar 0,9B, vai dar um valor já bem baixo. Tá, já deu aí... Não, ainda... Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não, porque eu fiz para o outro lado. O outro lado é alta mesmo. Deixa eu fazer aqui para menos 0,9. Aí, olha só, já é um valor bem baixo, é uma ordem de grandeza menos. Já estou pertinho da minha linha neutra. Deixa eu ver se é mais para cá. Deixa eu ver, 0,8, cresce ou diminui? Diminui. Então, estou mais perto ainda da minha linha neutra. 75. Olha aí, ó, tô me aproximando. Professor, então tem que ser tentativa e erro? Claro que não. Você consegue plotar isso aqui tudo automaticamente. Né? Então, aqui, ó. 0,2, 0,1. Não, aí já cresceu, então 0,2, 3. Mas, assim, é claro, aqui eu ia ter que ficar fazendo tentativa e erro, né?
Mas isso daqui, se ele igualar a zero, eu der essa coordenada aqui, ó, então eu tenho uma coordenada, tenho o valor da tensão que é zero, eu consigo achar a coordenada Z correspondente, né? Para onde eu tenho tensão nula, tá certo? Então aqui, ó, aqui para a posição menos H, em um dos pontos aqui, ó, dessa linha AB aqui, eu tenho tensão zero. Era isso que eu estava buscando lá, tá certo? Então é bem perto daqui, ó. Tá? É bem perto disso aqui. Tá ok, pessoal? Tá ok, professor. Tá ok, Ótimo. professor. Então, tudo bem. Pessoal, isso aqui, de novo, exercício. Para ir, né, absorvendo realmente. Tá? Bom, agora chegamos já aqui nos exercícios gerais. Deixa eu ver quantos tem, para ver se a gente já para por aqui ou se a gente tem que resolver mais alguns para a gente não ter problema de tempo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, vai ficar 4 e 4. Fica razoável. Fica bem razoável. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos parar por aqui hoje. Tá certo? A não ser que vocês queiram resolver mais um exercício desses aqui, por exemplo, né, para a gente praticar. O que vocês preferem? Oi? Professor, só uma pergunta meio aleatória. Acabando esses exercícios gerais aí, já vai começar a prova ou você vai entrar em outro tópico? Não. Aí já vai ter a outra lista. Então, mais 2 aulas, né? Que vai ser o quê? Hoje é quinta, então, terça e quinta, as 2 próximas aulas de flexão, fechamos. Na sexta, provavelmente, eu já passo a segunda lista para vocês. Tranquilo, obrigado. Tá bom? Então, professor, diga. outra dúvida. Pode fazer o uso do Mathcad para solucionar essas listas? Pode. Tá ok. Problema nenhum. Então, pessoal, vocês não me responderam. O que vocês preferem? Deixamos para outra aula ou resolvemos mais esse exercício aqui? Por mim, só pode resolver esse aí. Tá, então o único que se manifestou foi esse. Tem 20 minutos, você acha que dá de explicar direitinho ele? 20 minutos, eu acho que dá sim. Dá sim. Então, bora. Então vamos lá, né, pessoal? Que aí eu acho que para fixar melhor isso. Mas assim, de novo, é exercício. Então eu quero que vocês comecem a fazer. Já está aqui a resposta, né? Então façam aí o básico, né? Pelo menos. Façam aí os eixos de coordenadas da seção. Façam as componentes de momento, tá certo? E também os momentos de inércia. Lembrando que aqui, ó, agora aqui eu tenho uma seção vazada. Tá certo, pessoal? Seções vazadas, né, retangulares, o que eu posso fazer? O momento de inércia da externa menos da interna. Então, ó, isso daqui é uma área, né, que eu vou considerar externa, e isso daqui um retângulo que eu vou considerar interno. Vocês podem fazer o momento de inércia desse menos esse, que aí vocês vão ter o momento de inércia dessa seção, certo? Porque, olha, se eu faço desse daqui, né, A, B, D, E, por exemplo, né, eu estaria calculando o momento de inércia para uma seção maciça. Aí, quando eu subtraio desse momento de inércia aqui, aí eu estou definindo, né, que essa seção é vazada mesmo. Vamos lá, pessoal. A gente fechar aqui. Então, ó, de novo, né, represento aqui o meu sistema de coordenadas, né, de novo, considerando o X saindo aqui do quadro, né, Y para cima, Z para esquerda. Certo, pessoal? Já acostume com isso, porque isso vai ser muito importante também lá em cargas combinadas. Tá? Vai ter mais esforços representados aqui nessa seção. Tá certo? Quando a gente tiver em cargas combinadas. Aí, olha só. Decompor os momentos, né? O ângulo, ó, do vetor momento faz 75 graus com o Z. Então, M cosseno 75 me dá o MZ. E M seno 75 me dá o MY, né? Agora, nesse exemplo, o MY muito maior do que o MZ,
como a gente já pode ver aqui, né? Tá certo? Aí um outro detalhe importante, né? O cálculo dos momentos de inércia, uma seção vazada. Né? Então, olha, eu chamei isso daqui de base grande, tá certo? B grande. Aqui a interna de B pequeno, base pequena. Aí H grande e H pequeno. E aí, ó, o IZ, o que é base? Né? As dimensões, né, paralelas a Z. Isso é base. Então, Bzão H ao cubo sobre 12, menos Bzinho Hzinho ao cubo sobre 12. Está aqui o valor, né? Em milímetros quadrados. E para o Y, né, pessoal, que ó, em torno do eixo Y, isso aqui passa a ser largura, ou base, perdão, né? E isso daqui passa a ser altura na minha equação dos momentos, tá certo? De inércia. E a equação do momento, das tensões geradas, ó, a geral, tá certo? De novo, né? Vai ser função aí de YZ, né? E menos MZ, Y sobre Z, mais MY, Z sobre Y. Ok? Então, ó, aqui percebam, mas quem ainda está com dificuldade, vê se esse sinal de menos aqui é necessário ou não, e se esses sinais estão corretos, certo? Vê se bate com a física do problema aqui. Né? Aqui eu vou perguntar de novo, né? O que eu vou chamar de ponto é? Para o MZ, pessoal, né? As tensões, ó, essa primeira parcela aqui, né? Da equação geral das tensões. Onde é que o MZ gera as maiores tensões trativas? É D, professor? É B. Bom. E a máxima compressiva, por consequência, né? Em AB. Agora vamos ao MY. Onde é que ele gera as máximas tensões trativas? AE, né? AE, né? E a máxima compressiva, por consequência, né? Em BD. Percebam, qual é o ponto aqui, então, pessoal, nessa seção que eu vou ter a maior tensão trativa? Ponto E, professor. Ponto E, né? Que eu nem pedi aí na questão. E a máxima compressiva? B. Do B, né? Espelhado lá. Tá certo? Uma seção simétrica. Mas então, o valor, pessoal, já saibam isso, né? O valor que a gente achar aqui de tensão compressiva é o mesmo valor de tensão trativa aqui em M. E aí, pessoal, eu pedi as tensões nos pontos A, B e D. É só a gente jogar as coordenadas aqui, né? Então, ó, tensão σx no ponto A. Que coordenadas eu jogo? Qual é a coordenada Y no ponto A, pessoal? É metade dessa altura aqui, né? Quanto era mesmo? 35, professor. A coordenada já. A altura era 70. Tá, 35 milímetros, então. É o que eu vou jogar lá. Vou fazer aqui pro ponto A. E a coordenada B, a coordenada Z, perdão, do ponto A. 70. 70, né? Positivo, não é isso? Porque, ó, o eixo Z positivo é para cá. Então, 70 milímetros. Aí eu vou botar aqui igual, né? Coloco o valor de MZ, menos, né? MZ, que é 3,882 quilonewton. Aí aqui está em quilonewton milímetros, é a mesma coisa que eu botar isso aqui em newton milímetro. Aqui está em quilonewton metro, é a mesma coisa que newton milímetro. Vamos botar tudo em newton e milímetros, tá certo? Vezes a coordenada Y, que é 35 milímetros, sobre o IZ, que é 2,752, 10 a sexta milímetros a quarta. Aí eu vou somar aqui embaixo, tá? O MY, 14,49 newton milímetros. Coordenada Z, 70 milímetros. Sobre o Y, né, que é 8,82.
8,07, 10 a sexta, milímetros a quarta. Aí percebam aqui, né, pessoal? Ó, esse milímetro vezes milímetro aqui, milímetro quadrado, corta aqui, vai ficar milímetro ao quadrado aqui embaixo. Newton por milímetro quadrado, isso aqui já sai em megapascal. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. E aí, ó, vocês façam essa conta. Essa parcela vai dar negativa, essa daqui positiva, e aí vocês vejam aí, as respostas estão aí. E aí é só fazer as mesmas coisas, né? O B é só para mudar as coordenadas, o resto tudo vai se manter. Né? Aí o que vocês podem fazer para ganhar tempo, né? Já calculem essa continha aqui e deixem só as coordenadas aí para vocês irem substituindo. Tá? Mas isso aí é macete mais para a prova, né? Que aí você precisa ganhar tempo. Mas na lista. Dúvidas aqui, pessoal, de como trabalhar com isso? Tranquilo, professor. Não, né? Não, você tranquilo. Tá ótimo. Ok, pessoal. Então, até terça-feira. Tá?